nesta aula eu trouxe para vocês um cachepô de orelhinhas que ficou um charminho. Olha que fofura! Ele tem as orelhinhas no formato de gato e aqui eu trouxe para vocês a versão com bigodinho e dá para utilizar ele com bigodinho e sem bigodinho. E as orelhinhas ficam um charme. E esse cesto, gente, ele é todo feito em fibras naturais. Eu trabalhei aqui com o fio de rami e também com o sisal. E olha como ele ficou incrível com esse acabamento. As fibras naturais, realmente, elas deixam um acabamento encantador na peça. Fica muito, muito lindo. E por causa disso, mesmo sendo uma peça simples, ela acaba ficando super sofisticada. E nesta aula, eu vou mostrar para vocês como fazer a base, inclusive, e nós fazemos de forma circular. Então, a gente não corta fio e não faz fechamentos de carreiras. Nós vamos seguindo de forma circular, subimos o cesto também de forma circular e continuamos até finalizar o cesto. E olha que legal que fica, muito, muito lindo e é fácil e simples de fazer. E esse tipo de cesto vocês podem adaptar também para outros tamanhos. Vocês podem fazer tamanhos maiores, eu vou mostrar como fazer os aumentos, a técnica de aumento, e é só vocês aumentarem e fazer um cesto maior. Ou, se vocês preferirem também fazer um cachepô menor, é somente encerrar antes aqui da gente terminar essas carreiras aqui que eu vou mostrar desse tamanho. Então, o tamanho fica a critério de vocês, podem até inclusive fazer um cestão, podem fazer de vários tamanhos, pequeno, médio, grande, para completar aí, para fazer uma cestaria completa aí. E também a altura desejada, vocês podem fazer ele maior, mais alto, e também mais rasinho, uma bandejinha, por exemplo. Então, dá para adaptar aí de várias formas que fica super legal. E eu trouxe aqui um pedacinho do material que eu utilizei, que foi um pedaço de corda de sisal, onde a gente vai forrar essa corda e utilizar como base de sustentação. O cesto fica muito, muito firme, gente, olha. Ele fica um cesto bem firminho, a estrutura dele, olha, a paredinha fica super, super legal. Ele pega muita, muita estrutura mesmo, tá? Então, um cesto bem durinho, bem firme. E o fio que eu utilizei aqui foi o fio de rami, que é este fio aqui. É uma fibra natural. Vocês podem fazer a substituição também por outros fios. E caso vocês tenham alguma dificuldade de trabalhar com esse tipo de fio, por ele ser um pouco mais firme, vocês podem substituir também pela juta, que é um fio mais maleável e é uma fibra natural, deixando também esse efeito super legal no trabalho de fibra natural. Ou vocês podem fazer a substituição também pelo barbante número 6. Também vai ficar com esse efeito quando a gente faz, vamos cobrindo da forma que eu vou mostrar para vocês. E é isso, gente. Vamos fazer porque vocês vão amar esse cesto. E aqui, gente, eu deixei o bigodinho para deixar um charminho, mas vocês podem fazer também sem o bigodinho. Vira um cestinho normal, apenas com as orelhinhas. Então, fica aí a gosto de vocês. E vamos fazer porque está muito fácil. Então, já deixem aqui para mim nos comentários o que vocês acharam. E depois que vocês fizerem, me contem como ficou o trabalho de vocês. Se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, ativando a notificação para receber todos os próximos vídeos assim que os vídeos fresquinhos saírem. Compartilhem o vídeo também com outras pessoas. E não se esqueçam de deixar aquele like, que me ajuda muito. E é isso, gente, bora fazer! Nós vamos falar agora um pouquinho sobre o material que nós vamos utilizar. Eu vou trabalhar aqui, para fazer meu cesto, com o fio de rami, que é este fio aqui, que é uma fibra 100% natural. Este fio, ele é um fio mais fininho, ele é bem mais fininho. Juntando dois, que é o que nós vamos utilizar aqui no nosso trabalho, ele fica mais ou menos equivalente a um barbante número 8.
mais ou menos a mesma espessura. Então, caso vocês façam aí alguma substituição, eu recomendo aqui um barbante número 8. Também dá para a gente fazer com um barbante número 6. Nós vamos utilizar também um cordão de sisal. Este cordão aqui vocês conseguem até encontrar também em lojas de materiais de construção. Este especificamente eu comprei numa loja de material de construção, é super fácil de achar, mas também vocês podem encontrar aqui na mesma loja onde encontrar as fibras naturais, na Sisal Sul. Este fio aqui, ele está na notinha como referência de 10 milímetros 3/8, mas para que vocês possam também se certificar, identificar aqui o tamanho certinho que eu estou utilizando, quando a gente abraça aqui o fio com a fita métrica, ele dá exatamente 2 centímetros. Então, ele tem 2 centímetros aqui de largura quando a gente mede com a fita. E eu vou trabalhar aqui com a agulha número 5. Se vocês estiverem trabalhando com outro tipo de fio, um fio até mais grosso ou um fio mais fino, adequem a agulha ao fio que vocês forem trabalhar. Nós vamos trabalhar aqui com um fio duplo de rami sobre o cordão. E aqui, para começar, eu tenho minha corda aqui. Eu cortei ela em diagonal, a pontinha em diagonal. Então, a gente tem aqui a ponta assim, a gente vai cortar ela assim, de ladinho, para que a gente consiga desnivelar essa pontinha, deixar ela bem mais fininha aqui na pontinha. Então, eu já fiz esse corte, já cortei aqui na diagonal, e agora nós vamos pegar um pedacinho ou de fita crepe ou de durex, sempre, de preferência, o mais próximo daqui da cor que vocês tiverem do cordão, preferencialmente o durex. É que agora eu estou sem durex aqui, mas eu vou utilizar a fita crepe, que também é branquinha, é clarinha da cor aqui do meu cordão, não tem problema também, pode ser um dos dois. E vou deixar aqui a pontinha o mais fina possível. Então, deixei a minha pontinha aqui mais fininha. Isso facilita pra gente na hora de fazer o acabamento. E agora, nós vamos trabalhar aqui com 2 fios. E para iniciar aqui, nós vamos começar com um anel mágico. Eu vou deixar uma pontinha aqui para baixo, vou laçar sobre a minha mão, fazendo um X, jogando o fio para cá. Vou passar debaixo deste fio, por cima deste outro fio, trazer aqui para frente, dar uma giradinha na agulha e aqui eu fiz um elinho. Tenho aqui um elinho. Vou segurar tudo isso daqui, todo este elinho, ó, deixo o fio lá para trás, posso segurar assim para o meu fio ficar para trás, e aqui eu tenho o meu anel mágico, já com a minha primeira laçadinha aqui na agulha. Aqui, neste elinho, nós vamos colocar o cordão. Então, aqui para vocês que já conhecem o anel mágico, a gente vai fazer o anel mágico e dentro do anel mágico vai colocar o cordão. Aqui no lugar onde está esse meu dedo, eu vou substituir aqui pelo cordão. Então, vou colocar aqui o meu fio do novelo está aqui passando por baixo do fio do cordão, olha, por baixo do cordão, e o meu elinho está aqui em cima do cordão. Eu vou laçar o fio do novelo e passar aqui por dentro. Prendi aqui o meu primeiro ponto do anel mágico. Sempre vou abraçar aqui o cordão, fazendo os pontos aqui no anel mágico. No anel mágico, eu vou sempre trabalhar em cima desses 2 fios. Aqui são 4, porque eu estou trabalhando com fio duplo, mas vou sempre trabalhar em cima aqui dos 4, porque depois nós vamos utilizar essa pontinha para fechar o anel mágico. E aqui, eu vou deixar bem aqui na pontinha, para depois a gente encontrar a outra pontinha, fechando o nosso círculo. E aqui eu vou começar a incluir os meus pontos.
Eu não vou deixar os pontos tão frouxos, também não vou deixar os pontos super apertados, porque depois nós vamos trabalhar com ponto centrado e a gente vai precisar passar por dentro do ponto, dentro do centrinho do ponto. Então, se eu deixar muito apertado, fica muito difícil de puxar os pontos. Então, podem deixar eles um pouco mais folgadinhos. E aqui, simplesmente para puxar o próximo ponto, eu vou colocar a minha agulha aqui dentro do anel mágico, laçar o fio do novelo, trazer ele aqui para cima, laço e tiro as duas laçadinhas que estão aqui na minha agulha. Fiz mais um ponto. Coloco aqui dentro do anel mágico, laço o fio do novelo, trago aqui para cima, minha laçadinha, ó, tenho duas na agulha, laço, tiro essa e laço, tiro essa, tiro as duas. Já fiz mais um ponto aqui. Coloco aqui dentro, laço, trago para cima, laço, tiro as duas. Opa, enroscou meu fio aqui, laço e tiro as duas. Aqui estão vendo que eu não estou deixando os pontos tão apertadinhos, porque depois, olha, eu consigo colocar aqui para fazer os pontos centrados. Então, eu faço o ponto, mas não deixo ele tão espremidinho. E aqui nós vamos fazer um total de 9 pontinhos, 9 cabecinhas. Eu não vou contar aqui pelo corpinho do ponto, porque esse primeiro ponto não tem a cabecinha. Eu vou contar pelas cabecinhas, eu vou fazer 9 cabecinhas. Aqui eu tenho uma, ó, cada vezinho deste é uma cabecinha. Eu tenho 1, 2, 3. Eu vou fazer o total de 9. Laço, trago para cima, laço, tiro as duas. Aqui, uma dica que eu vou dar para vocês é que na hora de puxar este ponto, ó, cuidado pro ponto não ficar para cá, essa linha não ficar para cá, para não ficar emboladinho, para ele ficar um do ladinho do outro, ficar mais bonitinho. Se ele já subir assim, de ladinho, o ponto já fica certinho, abertinho aqui para ficar mais fácil e já fica mais bonitinho. Então, façam aí o total de 9 cabecinhas. Fiz aqui as 9 cabecinhas. Agora, eu vou puxar o fio, este fiozinho menor que nós deixamos para encontrar as pontinhas. Juntar aqui pontinha com pontinha. Podem fechar o máximo que vocês conseguirem e a pontinha a gente joga ela lá para trás e o fio também deixa lá para trás. O cordão novo, ele vai ficar aqui por cima. Então, aqui eu já fecho bem o máximo que a gente conseguir. Já vai virar aqui, olha, uma rosquinha. Já fica bem bonitinho. E trago aqui o meu cordão pra cá, já vou ajeitando. Aqui, gente, nós vamos trabalhar com pontos centrados. O ponto centrado acontece sempre no centrinho do ponto. O próprio nome diz. A gente tem aqui o corpinho do meu ponto, eu vou pegar aqui uma agulha menor para mostrar para vocês. O corpinho do meu ponto está aqui, ele é formado por este Vzinho e essa cabecinha. Vzinho, cabecinha, Vzinho, cabecinha. O centro do meu ponto está no meio deste Vzinho que se forma, bem na pontinha aqui da cabecinha. Se a gente levantar aqui, a gente vai ver que aqui, ó, onde nasce a cabecinha do meu ponto, bem no meio do Vzinho, é que é o meu ponto centrado. Quando eu coloco a minha agulha aqui, eu preciso sair no ponto centrado aqui atrás também. Aqui atrás eu também tenho as minhas perninhas, o meu Vzinho, ó, uma pra cá e uma pra cá, e também aqui embaixo deste nozinho. Então, a gente tem que sair neste lugar, embaixo do nozinho e no meio aqui das duas perninhas. Este é o lugar certo para que o nosso trabalho fique bem bonito, o ponto centrado fique bem certinho. Aqui, esta pontinha, a gente pode cortar depois. Caso esteja atrapalhando aí vocês, essa pontinha, já pode até cortar. Vou pegar aqui uma tesoura, já vou até cortar aqui um pedacinho desta pontinha. Vou deixar aqui no vídeo mesmo, para vocês poderem ver. Ó, já cortei a pontinha, para ela não ficar tão para fora, depois a gente pode até tirar mais um pedacinho. Agora que eu vou voltar com a minha agulha, deixar o cordão bem rente, conforme a gente for trabalhando, nós vamos fazer assim. Nós vamos fazer
um trabalho circular. Nós não vamos encerrar carreiras e começar, não vamos nem começar e nem finalizar. Nós vamos fazer aqui apenas continuamente, apenas fazendo as regrinhas de aumento para que o nosso trabalho cresça bem redondinho, bem bonitinho. Então, aqui agora, este fio aqui menor eu vou deixar para baixo, podem fechar bem, abram aqui os pontos para ficar bem próximo um do outro. Pego aqui o fio do novelo, lembrando que sempre eu tenho que passar por baixo aqui do cordão, tá? Pegando o meu ponto. Aqui, como este ponto aqui nós não temos cabecinha, eu não vou começar nele, eu vou começar aqui neste daqui onde eu tenho a cabecinha. Então, o meu centrinho do ponto está bem aqui onde faz a cabecinha, bem aqui no meinho. Então, eu tenho que colocar a agulha aqui e ver se eu saí no lugar certo, ó, não saí. Às vezes acontece isso, tá? Principalmente aqui quando a gente tem as carreiras mais apertadinhas, depois fica um pouco mais fácil. Então, essa perninha tem que vir pra cá. Agora sim, peguei aqui no lugar certinho, deixo aqui o cordão bem rente, vou laçar o fio do novelo, passar aqui por dentro, trazer para cima e fazer meu ponto baixo, ó. Puxem bem aqui o fio, laço e faço aqui o meu ponto baixo. Puxo bem aqui o cordão, olha, para ele não aparecer. E aqui onde eu vou fazer o meu primeiro ponto centrado, eu tenho o meu primeiro corpinho aqui de ponto que não tem cabecinha, ele está bem aqui de lado, mais espremidinho, nós não vamos pegar nele. Nós vamos pegar aqui onde nós temos a primeira cabecinha e o meinho do ponto logo aqui. Então, vou colocar a minha agulha aqui no centrinho do ponto, e aqui atrás eu preciso sair também no lugar certo. Lembra, no meio do nozinho e entre as perninhas. Então, vou sair aqui no meio das minhas perninhas. Vou laçar, trazer aqui pra cima e fazer o primeiro ponto. Aqui, gente, essa laçadinha, cuidado para vocês não deixarem ela frouxa. Vou puxar ela aqui para que a cabecinha do ponto fique bem mais fechadinha, para que não fique vão, não sobre espaço. Então, ó, puxei aqui, vou trazer o ponto mais perto possível aqui deste outro ponto, laçar e fazer o meu primeiro ponto. Aqui eu só vou ajustar para que ele fique certinho, ó, eu vou puxar um pouquinho o cordão para juntar aqui, ficar bem certinho. Dentro aqui do mesmo lugar, nós vamos incluir mais um ponto. Só que antes de incluir este ponto, nós vamos marcar essa primeira cabecinha que nós fizemos, porque aqui, teoricamente, é onde inicia a nossa segunda carreira. Então, para que a gente faça o crescimento certinho, para ficar bonitinho, a gente já marca aqui para fazer a quantidade de pontos certinhas. Deixar este fio aqui para baixo. Aqui, gente, se vocês já tiverem prática, já podem até ir escondendo. Fechem bem, puxem bem este fiozinho, ó, do cordão, para ele juntar bem. Já podem até deixar rente. Se isso for atrapalhar vocês, deixem o fio aqui depois, para depois fazer o arremate. Mas se vocês já conseguirem deixar ele juntinho, já pode deixar ele rente aqui, até com o cordão, conforme a gente for puxando, já vai fazendo o arremate nele também. E aqui, então, já fiz um ponto, dentro do mesmo espacinho, eu vou puxar o meu segundo ponto. Então, esse daqui é um pouco mais durinho, essa primeira carreira vai ser um pouquinho mais durinha, as demais vão ser super tranquilas, mas essa primeira é um pouco mais fechadinha. Puxei meu segundo ponto, como ele não tem espacinho aqui, ele virou, eu vou pegar ele assim. Ó, caso o ponto de vocês também vire, vocês podem deixar ele retinho assim, para facilitar até de puxar o próximo ponto para fazer o centrado, ó, para ele ficar de frente. Então, aqui eu já tenho os meus 2 pontinhos iniciais. Vou puxar o cordão aqui, e meu pontinho está aqui embaixo, um embaixo do outro, porque não teve muito espacinho. Então, ó, agora eles já apareceram. Feito aqui meus 2 primeiros pontos, o meu segundo está aqui, logo abaixo desta próxima cabecinha, aqui no centrinho deste ponto.
Então, aqui eu só vou ter o cuidado aqui de sair no lugar certinho também, no meio das perninhas e do nozinho. Sair no lugar certo, laço o fio do novelo, trago aqui pra frente e faço mais um ponto baixo. Ponto baixo. Dentro do mesmo lugar, mais um ponto baixo. Laço, trago os fios, ó, preciso trazer os 2 fios. Então, coloco lá dentro, laço, trago aqui pra cima, ó, lembra de abrir o ponto? Aqui eu já vou abrir o ponto, ó, conforme eu subo ele aqui, eu já vou abrir aqui com a mão, para que o ponto fique já abertinho, certinho. Fiz aqui os meus 2, vou para o próximo. Próximo ponto, cabecinha está aqui, o centrinho do ponto está aqui. Aqui neste lugar, coloco a agulha, bem no centrinho também. E aqui, gente, é isso. Vou pegar no centrinho de cada ponto e puxar 2 pontos até chegar aqui nesta primeira cabecinha. Então, meu último vai estar aqui. Gente, é assim que vai ficando, os 2 pontinhos dentro de cada ponto centrado. Eu vou fazer isso aqui em todas essas outras cabecinhas, no centrinho de cada ponto. Então, se eu tinha 9 pontos, eu vou terminar aqui com 18 pontos no total. Então, façam aí o de vocês até chegar aqui nessa primeira cabecinha onde nós iniciamos. Cheguei aqui no meu último ponto, então, nós começamos aqui a fazer os 2 pontos dentro de cada ponto, então, aqui eu tenho que ter 18, tinha 9, então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, 18 pontos. E aqui, gente, essa pontinha aqui eu já escondi até aqui, então, eu já vou cortar este fiozinho aqui para ele não ficar me atrapalhando. Então, aqui eu já corto o fio. Atrás está assim, e aqui na frente está assim. Chegamos aqui no primeirinho, eu vou soltar, que aqui eu já sei que eu preciso fazer o meu ponto aqui. Gente, agora a partir daqui já fica mais fácil, os pontos estão já mais frouxos. Aqui, se vocês tiverem muita dificuldade em puxar essa primeira voltinha, antes de fechar essa rodinha, incluam os pontos sem fechar tanto, porque conforme mais a gente aperta, mais eles vão ficando apertados. Então, caso vocês tenham muita dificuldade de puxar, principalmente se estiverem trabalhando com o fio de rami, comecem novamente e não fechem totalmente a rodinha, só o suficiente para encostar as pontinhas. Depois que puxarem os pontos, aí sim vocês puxam bem forte e fazem o arremate do fio aqui por baixo. Então, aqui, para começar a nossa terceira carreira, eu vou vir aqui no ponto centrado da segunda. Este primeirinho aqui ainda vai estar mais difícil, que ele está meio de cantinho, mas ele está aqui. Saí aqui no lugar certo, aqui eu vou puxar um ponto. Puxei um ponto. Já vou fazer a marcação de que ele é o meu primeiro ponto da terceira carreira, terceira volta. Puxei aqui o meu primeiro ponto, agora no próximo eu vou puxar 2 também aqui no ponto centrado. 1 e 2. Gente, aqui nessa carreira, nós vamos fazer essa sequência. Um ponto sozinho, 2 pontos juntos. Um ponto sozinho, 2 pontos juntos. Cheguei aqui ao final da minha carreira. Vou soltar aqui o meu marcador. E eu finalizei aqui com os 2 pontos juntos.
Agora, nesta próxima carreira que nós vamos começar, eu vou iniciar com 2 pontos sozinhos em cada ponto. Então, neste próximo aqui, eu faço um sozinho. E no próximo, também um sozinho. E agora, no próximo ponto, onde eu tinha o aumento da carreira anterior, eu vou fazer 2 pontos juntos. E aqui, gente, esqueci de colocar o marcador, a gente vai colocar aqui no primeiro ponto sozinho que nós fizemos, que é onde inicia a nossa quarta carreira. E aqui nesta carreira, nós vamos continuar essa sequência de 2 pontos sozinhos, um em cada ponto, e 2 pontos juntos. 2 pontos sozinhos, um aumento, que são os 2 pontos juntos. Então, façam isso até chegar aqui na pontinha. Cheguei aqui no meu último ponto, finalizando com 2 sozinhos e 2 juntos. E aqui agora, nós chegamos no comecinho, onde nós começamos. Vamos tirar, e aqui seria, teoricamente, a nossa quinta carreira. E aqui na nossa próxima carreira, nós vamos fazer um ponto sozinho. Vou puxar aqui um ponto sozinho. E aqui eu estou alternando para não fazer aumento sobre aumento, para nossa peça ficar mais redondinha possível. E aqui eu vou marcar já esse primeiro que eu fiz. Já coloco aqui o marcador. E eu vou, agora, no próximo ponto que eu tenho sozinho aqui, eu vou fazer já um aumento. Então, aqui, já coloco a minha agulha e já puxo 2 pontos juntos. Ó, aqui, gente, estão vendo que às vezes o ponto tem vida própria. Se vocês estiverem trabalhando com o fio de rami, estão vendo que eu puxei? Eu queria que ele tivesse ficado pra cá, mas ele saiu com essa pontinha pra cá. Se isso acontecer, vocês podem ou ajustar assim com a mão, conforme vocês forem fazer, ou então soltar o ponto e pegar ele aqui de frente, para que ele fique, olha, bonitinho pra frente. Quanto mais bonitinho vocês deixarem, mais bonitinho vai ficar o trabalho de vocês. Então, ó, assim ele fica retinho, certinho. Então, aqui puxei um, dentro do mesmo lugar vou puxar mais um. Então, caso isso aconteça quando vocês puxarem aqui o ponto, é uma sugestão para vocês. Ó, de novo aconteceu. Aqui eu vou fazer puxando, virando ele assim, ó. Laço e puxo já, ó. Na hora que eu puxo o ponto, eu já ajeito aqui com a mão. Então, são 2 formas aqui de ajeitar o ponto. Mas, olha, tá vendo que ele ficou aqui pra frente? Se eu quiser deixar ele certinho, certinho, eu faço assim. Eu viro aqui, eu solto a agulha, né? E pego ele aqui de frente. E aí, ele fica bem retinho. Estão vendo que ele não fica torcidinho? Fica bem retinho. Então, uma sugestão aí para vocês. E agora, nós vamos iniciar, sim, a nossa sequência de aumento, fazendo 3 pontos sozinhos e 2 pontos juntos, um aumento. Então, nos próximos 3 aqui, eu vou fazer 3 sozinhos. 1, 2, 3 sozinhos, e aqui eu vou fazer um aumento. Então, essa é a nossa sequência aqui da quinta carreira. E aqui, só para vocês entenderem como nós iniciamos com apenas um, eu vou finalizar com 2 sozinhos aqui para completar esses 3. Então, nosso aumento, ele sempre vai acontecer assim. Essa parte que nós temos os pontos sozinhos, antes do aumento, nós vamos, a cada carreira, aumentar um ponto sozinho. Então, na carreira anterior, nós fizemos 2 sozinhos, 2 juntos. Nessa, nós estamos fazendo 3 sozinhos, 2 juntos. Na próxima, nós vamos fazer 4 sozinhos e 2 juntos. Por quê? A gente vai distribuindo os pontos. Às vezes, a gente pode começar, eu vou orientar vocês, por exemplo, a começar aqui pelo ponto, não direto fazendo sozinhos, porque eu estou distribuindo aqui
aonde eu quero os aumentos para que fique proporcional e fique redondinho. Porque se a gente começa a fazer aumento sobre aumento, a gente vai formando biquinhos na peça. E eu não quero que forme biquinhos. Então, por isso, eu vou distribuir o começo diferente e a sequência depois, ela continua sempre nesse padrão. Então, agora nesse, vocês façam aí 3 sozinhos e 2 juntos. Cheguei aqui ao final desta carreira. E lembra aqui que eu falei que eu comecei com 1 e finalizei com 2 sozinhos. Então, deu certinho aqui os 3 sozinhos e 2 juntos. Agora, nós vamos iniciar a nossa 6ª carreira. E essa carreira eu já vou iniciar com os 2 pontos juntos. E depois fazer os 4 sozinhos. Então, aqui, neste próximo ponto, já vou puxar os 2 juntos. Gente, uma dica, outra dica aqui para vocês é deixem os pontos mais frouxinhos. Porque se a gente apertar muitos pontos, além de ficar mais difícil da gente conseguir puxar os pontos, ele não fica tão preenchido. Conforme a gente deixa os pontos um pouco mais frouxinhos, ó, o pontinho virou aqui, eu vou deixar ele de frente. Olha como ele ficando frouxinho, ele fica bem mais preenchidinho. Então, se vocês apertarem muito, fica difícil de colocar e de puxar. E deixando mais frouxinho, fica mais fácil de puxar o ponto, escorrega que nem manteiga, se a gente deixa o ponto mais folgadinho. Porque a gente consegue passar com a agulha facilmente. E além disso, também, a gente deixa os pontos, ó, mais preenchidos, eles ficam maiorzinhos na hora que a gente inclui os pontos, eles, ó, vão apertar assim, eles vão abrir, vão preencher mais. Então, não façam tão apertado, deixem mais frouxinhos. Então, fiz aqui o meu aumento, coloquei 2, agora eu vou fazer 4 pontos sozinhos. Antes, eu só vou colocar aqui o marcador no primeiro ponto aqui do meu aumento. Então, aqui, onde nós fizemos o meu primeiro ponto, a cabecinha aqui dos 2 pontos juntos. E agora, 4 pontos sozinhos, 2 pontos juntos. 4 pontos sozinhos, 2 pontos juntos. Aqui até o final, onde eu vou encerrar com os 4 pontos sozinhos. Cheguei aqui ao final da minha 6ª carreira, com os 4 pontos sozinhos. E eu estou com 17 centímetros no total. O meu cesto vai ficar com este tamanho. Porém, vocês podem fazer o cesto maior no tamanho que vocês quiserem. Podem fazer até menor, terminando antes as carreiras. Então, aqui vocês que decidem o tamanho que vocês querem fazer. O tamanho da base é o que vai decidir o tamanho do nosso cesto. Então, se a minha base aqui tem 17, o meu cesto vai subir com 17 se eu optar por parar de fazer aumentos aqui. Então, a partir desta carreira, eu vou mostrar para vocês como fazer a subida do cesto e a base vocês façam do tamanho que vocês quiserem. Para que vocês façam os aumentos, a regra de aumento é simples. Caso vocês queiram fazer um cesto maior, é somente fazer da seguinte forma. Aqui nós estamos trabalhando com os 4 pontos sozinhos. Lembra que eu falei que cada carreira que a gente faz, a gente aumenta um ponto a mais sozinho? É isso, gente, a regrinha é essa. Então, se vocês forem fazer maior, a próxima carreira, que seria a 7ª, vocês iriam fazer 5 pontos sozinhos, 2 juntos. Na próxima, 6 pontos sozinhos, 2 juntos. Na próxima, 7 pontos sozinhos, 2 juntos. Então, a cada carreira, aumentem um ponto a mais sozinho. E procurem não fazer os aumentos em cima de aumento, dividam os aumentos. Então, por exemplo, se eu tenho um aumento logo aqui, eu não vou começar com aumento. Eu procuro colocar o aumento bem aqui no meinho, entre os aumentos. Então, por isso que a gente às vezes começa com uma quantidade para finalizar quando a gente encerra a carreira. Por quê? Depois do aumento é que a gente faz realmente a quantidade certinha, mas aqui pode ser que ele comece com uma quantidade menor. Por exemplo, se eu vou fazer uma carreira que tem 6 pontos sozinhos, eu posso começar de repente com 4 pontos sozinhos, fazer o aumento e aí sim começar 6 pontos sozinhos, 2 pontos juntos, 6 pontos sozinhos, 2 pontos juntos. Quando chegar no final, se eu comecei com 4 sozinhos, eu vou terminar com os 2 sozinhos. Então, a regrinha é essa, gente, super básica, para que vocês façam aí cestos do tamanho que vocês desejarem.
E agora, para continuar aqui a nossa base, eu vou tirar o meu marcador. Esse já é o meu próximo ponto, é o ponto que eu vou iniciar a subida. Nós estamos trabalhando aqui com um fio conduzido. A gente está direcionando o fio. Então, até este presente momento, a gente segurou o fio aqui para que ele ficasse certinho aqui no ponto centrado. A partir de agora, nós vamos começar a subir a nossa cordinha. Então, nós vamos colocar ela já aqui para trás. E conforme a gente for fazendo o ponto, deixa eu virar aqui, nós vamos segurar ela já subindo. Nós vamos encaixar ela aqui para que ela fique aqui na parte de dentro, como a paredinha do cesto mesmo. Então, terminei aqui. A partir de agora, não fazemos mais aumentos, a gente vai fazer ponto sobre ponto, também centrado. Então, venho aqui no meinho, saio aqui no meinho do ponto também, aqui certinho. Trago meu fio aqui pra cima e aqui já é diferente. Então, já vou colocar o meu fio, ao invés de colocar ele aqui, eu vou deixar ele pra cá. E vou trazer a pontinha do meu, eu que vou decidir aonde que eu vou colocar a pontinha do meu cesto. Então, ó, aqui eu já vou iniciar a minha subida. Então, aqui eu já começo a puxar mais pra cá. Estão vendo que aqui, ó, a gente já sai daqui e já vai subindo. Aqui o próximo, mesma coisa, eu já deixo ele aqui posicionado na parte atrás da cabecinha do ponto, coloco aqui no ponto centrado, no meinho, trago pra cima, vou trazer aqui pra cima, meu ponto. Próximo, a mesma coisa. Pego o ponto aqui, deixo o fio aqui no lugar onde ele tem que ficar, laço, fecho o ponto aqui em cima. Então, é a gente que vai direcionar aonde que a gente quer que o nosso cordão passe a ficar. Aqui a mesma coisa. E vou caminhando, segurando agora o meu cordão aqui pra cima. Estão vendo que eu estou segurando aqui atrás da cabecinha? Antes a gente estava segurando aqui em cima da cabecinha, agora é aqui na parte de trás da cabecinha. E aqui, ó, gente, conforme eu comecei a subir, eu já estou, olha, puxando aqui, foi onde a gente começou a subidinha, eu já vou trazer aqui pra cima e continuar, olha, automaticamente ele já traz o fio pra cá, ó. Eu vou segurar o fio aqui e vou fazendo aqui em cima, um em cima do outro. A gente vai fazer carreiras circulares. Eu vou chegar aqui até onde a gente começou, vocês façam aí o de vocês, mas olha, nossa paredinha aqui já vai se formando. E aqui estou chegando na parte onde nós começamos a subida. Olha como está ficando, ele já formou a primeira paredinha. Olha aqui a lateral. Já vai tomando forma. E aqui essa parte a gente só continua. Vai chegar o momento que a gente vai estar trabalhando na lateral. Aqui ainda tem é bem a viradinha onde eu estou fazendo. Então, eu vou continuar aqui. E aqui, gente, olha, eu acabei de chegar aqui no momento onde eu já tenho essa parte aqui virada para cima. Então, não vou mais trabalhar colocando ela por trás. Agora, aqui eu já trago ela aqui para cima. Então, ó, nosso cesto, nessa parte aqui, ó, se a gente virar ele para baixo, ele já está todo encaixado aqui para baixo. E agora, aqui a gente já começa a subir essa paredinha para cima. Aqui bem nessa parte, ao invés de colocar atrás, a gente volta a colocar sobre a cabecinha dos pontos. Aqui eu já tenho meu ponto, já está totalmente virado para cima. Então, aqui eu já começo a trabalhar com ele aqui
na parte de cima da cabecinha. Então, puxo aqui, e venho no próximo e vou fazendo a mesma coisa. E aqui, gente, a gente vai fazer isso, colocar aqui na cabecinha e continuar ponto sobre ponto, fazendo ponto centrado. Aqui, eu recomendo que vocês façam sobre a mesa. Quando a gente já tem aqui o nosso ponto definido, o ideal é que a gente trabalhe assim para que os pontos saiam mais retinhos. Então, ó, coloco aqui no lugar certinho, trago o ponto aqui para frente, finalizo o ponto aqui em cima. Então, ó, na mesa fica mais fácil para que os pontos fiquem mais retinhos. Então, a partir do momento que eu já faço, já subo essa carreira de subida, para que eu saia com ele mais aqui retinho. E aqui a gente só vai continuar ponto sobre ponto, sem aumentos, colocando na cabecinha do ponto, deixando ele conduzido, gente. Aqui é a gente que vai determinar o lugar onde o nosso fio vai ficar para que a nossa peça fique certinha. Então, conforme a gente for colocando, já vai ajeitando aqui para ela ficar bem em cima, para ficar bem redondinho, tá? E essa parte aqui da subidinha está ficando assim. A parte de baixo e aqui. Essa parte aqui, onde nós temos a viradinha. Então, façam aí o de vocês, é só subir até a altura desejada. E eu subi aqui o meu cesto, olha que lindo e que super estruturado. Olha que gracinha que ele fica. E eu subi ele até chegar aqui nessa parte onde a gente coloca a nossa corda para cima. Então, eu vim aqui exatamente no lugar onde a gente coloca e passa ela para cima, que ela faz um volume maior. A gente olhando aqui de cima do cesto, ele fica reto. Acho que aqui no vídeo não vai dar para vocês perceberem, mas a gente deixa ele bem retinho assim que a gente chega nessa parte aqui, que é onde a gente tem essa elevação. Então, até aqui, parando aqui, ele fica reto. Então, eu subi aqui, considerando aqui as minhas subidinhas, olha, aqui onde eu começo a subir, até a parte onde eu venho, então, eu subi, na verdade, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carreirinhas aqui. Se eu contar aqui essa pontinha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aqui também, onde eu já não tenho mais essa pontinha, que é a parte aqui que está reta, né? A gente também tem 6. Então, exatamente aqui neste lugar é onde eu fico com 6 carreiras, tanto aqui nessa parte quanto nessa. Quando eu chego aqui neste lugar, nós vamos iniciar a fazer a orelhinha do nosso gatinho. Só antes de começar aqui a nossa orelhinha, eu vou trocar a minha agulha pela agulha número 4, porque eu quero um acabamento um pouquinho mais fino na parte de cima desses vezinhos que se formam. Eu quero os pontinhos um pouquinho mais fechados. Então, vou utilizar aqui uma agulha menor. Também a gente não está pegando aqui essa parte, nós vamos dar a volta somente no cordão. Então, nós vamos fazer tudo agora, toda a orelhinha com a agulha número 4. Então, a gente vai fazer a mesma coisa que nós estávamos fazendo na cabecinha do ponto, só que agora na corda, sem prender aqui na cesta. Nós vamos passar por baixo da corda, abraçar o nosso fio lá atrás e trazer o nosso fio aqui para cima. Ó, lembrem-se para que o fio fique do lado um do outro, para não ficar cruzado, para ficar bem bonitinho. Laço e passo por dentro dessa, passo por dentro dessa. Novamente, vou fazer outro ponto. Trago aqui para cima, deixo aqui do lado, laço e passo aqui por dentro. Essa laçadinha eu não vou deixar muito larga, essa daqui quando a gente vai puxar o outro ponto. Eu vou deixar mais justinha, para que ela fique mais certinha. E eu vou fazer um total aqui de 6 pontos aqui na minha corda, em volta da corda. 6 pontos baixos. Fiz aqui um total de 6 pontos. Vou fazer uma correntinha, que vai ser a pontinha da nossa orelhinha e vai ajudar nossa orelhinha, o restante agora a ficar para baixo. E nós vamos fazer mais 6 pontos baixos aqui. Aqui, só cuidado para os pontos ficarem um do ladinho do outro, não ficar por cima um do outro.
as perninhas do nosso ponto para que fique bem preenchidinho e não faça um volume um sobre o outro. Então, para ficarem as perninhas, ó, bem do ladinho, para ficar bonitinho. Fiz aqui meus 6 pontos e agora eu vou pular 4 pontos aqui de separação. Eu vou fazer novamente voltar a trabalhar no 5º ponto. Então, este ponto aqui eu trabalhei, eu tenho 1, 2, 3, 4. Aqui é o meu 5º. Então, é neste lugar aqui, no meinho aqui, novamente em ponto centrado, que eu vou fazer novamente o meu ponto. Pego aqui no lugar certo, trago a minha orelhinha bem para ela ficar retinha, olha, já virem assim, para ficar bem retinha. E aí, eu vou puxar, laçar aqui o meu fio, trazer aqui para cima, ó, tragam bem aqui para cima, para que o meu ponto não, para que a nossa orelha não fique para baixo, ela não pode ficar assim. Então, se a gente já puxa aqui com um ponto para cima, a gente já vai endireitando para que ela fique para cima. A gente deixa a estrutura dela toda para cima. Trago aqui para cima, ó, a corda também é importante que seja aqui na cabecinha dos pontos. E vou fazer o meu ponto sem deixar ele ficar muito frouxo, para ficar bem firme essa parte que prende a orelhinha, e vou fazer aqui a minha primeira novamente, para voltar a trabalhar aqui no 6º. Feito isso, aqui no 5º ponto, ó, pulei 4, 1, 2, 3, 4. Agora, nós vamos trocar de agulha novamente, então, solto aqui a minha agulha número 4 e volto a trabalhar com a agulha número 5. Então, prendo aqui e volto normalmente aqui nos pontos, fazendo o ponto centrado, assim como nós estávamos trabalhando antes. Também tomando cuidado para ficar bem certinho aqui em cima, ó. Principalmente esses primeirinhos pontos, pra gente deixar bem certinha aqui a nossa orelhinha. E nós vamos trabalhar aqui um total de 10 pontos, já contando com esses 2 que nós fizemos. Então, nós vamos fazer no total mais 10 pontos. Fiz aqui os meus 10 pontos, eu vou trocar novamente de agulha, porque nós vamos fazer agora a outra orelhinha novamente. Então, nós vamos trabalhar agora aqui no cordão de novo, fazendo 6 pontos baixos, uma correntinha e mais 6 pontos baixos. Fiz aqui os meus 6 pontos, já prendi a orelhinha pulando 4, 1, 2, 3, 4, prendi ela já aqui no 5º ponto, e agora eu vou trocar de agulha novamente, então, deixo a agulha número 4, pego a agulha número 5 e vou continuar os meus pontos baixos centrados até chegar aqui na próxima orelhinha. Estou chegando aqui próximo do final, olha que gracinha que está ficando. E aqui é justamente onde a gente tem aquela parte que passa para cima, que foi onde a gente fez a orelhinha. Então, estou chegando aqui próximo do final, aqui eu vou contar assim, onde eu tenho aqui o meu ponto da orelhinha, eu vou vir esses 3 para cá e vou finalizar nesses 2, olha, que estão vendo? Que começa aqui, esse desnível. Então, assim, quando eu já passei aqui para cima, aqui eu já posso finalizar nesses 2 ou 3. Eu vou ver aqui como fica melhor, e aí eu mostro para vocês, mas nós vamos finalizar aqui nesta pontinha, tá? Aqui eu vou encerrar cortando o meu fio aqui com a pontinha final aqui, faltando esses 3, ó. Então, 2 aqui antes da orelhinha. Vou cortar primeiro reto. Vou cortar assim. Reto. E agora, eu vou tirar uma pontinha. Então, lembra que a gente faz aquele desnível? Para que a gente consiga ter uma pontinha um pouco mais fininha. Deixa eu soltar a minha agulha aqui. E aqui, ó, não vou fazer sujeira dentro do cesto. Vou pegar aqui a pontinha e eu vou cortar na diagonal uma pontinha do fio. Então, aqui eu vou tirar essa pontinha aqui, para que ela fique mais fina. Ó. Cortei aqui na diagonal, então ela fica
mais fininha. Deixa eu tirar essa sujeira pra cá. E agora aqui nesta pontinha, para que ela não fique soltando, eu vou prender com a minha fita crepe, ou durex, o que vocês tiverem. Então, já vou colocar aqui. E aqui vou colocar a minha agulha novamente. E agora sim, vou trazer o cantinho pra cá. Vou pegar aqui, fazer nesse ponto, esconder mais um pouco. Mais um. Então, finalizei mais 2 aqui. Se eu continuar fazendo em cima, eu vou acabar subindo. Então, aqui eu já vou cortar esta pontinha mesmo que ficou. Vou tirar essa pontinha. E aqui eu vou fazer bem apertadinho este último aqui, sem a corda, já sem nada dentro. E vou puxar bem para que ele fique mais apertadinho. Finalizei aqui, agora esse último eu vou fazer o acabamento. Então, eu vou soltar aqui o meu fio, cortar um pedacinho aqui para que eu possa fazer esse acabamento, então, deixar um pedacinho. Vou vir aqui com a agulha menor, vou tirar aqui de dentro, e aqui com o meu fio para fora, eu vou pular esse primeiro, vou pular esse segundo e vou vir aqui na cabecinha deste terceiro, que é o primeiro da orelhinha. Então, estão vendo aqui? Essa daqui é a cabecinha deste ponto, essa daqui é deste, e essa daqui é a cabecinha do primeiro ponto da orelhinha. Então, nós vamos vir aqui na primeira cabecinha, pegando as 2 alcinhas, vamos pegar este fio, jogar lá para trás. Aqui, se ele enroscar em algum fiozinho, já fica um pouco mais difícil de puxar. Mas é só puxar o fio aqui com calma. Se estiverem trabalhando com fio de rami, pronto. É assim. Vou puxar bem aqui para trazer essa pontinha bem juntinha mesmo. Assim, ó, para ficar bem discreto. E agora, eu vou voltar por dentro do mesmo lugar de onde o meu fio saiu. Então, eu passo por dentro deste nozinho aqui e por dentro da cabecinha aqui de onde saiu o fio. Então, passo meu fio aqui por dentro. Aqui também vai estar um pouco apertadinho, porque esse ponto a gente já fez ele um pouco menor, um pouco mais apertado. Mas, nós vamos passar aqui por dentro do ponto e do nozinho. Pronto, trouxe meus fios aqui para baixo. Este fio aqui, nós só vamos esconder aqui por dentro, passando aqui com a agulha, trazendo por dentro do fio, apenas para esconder. E aqui, para a etiquetinha, eu dividi meu fio ao meio. O fio tem 4 partes, então, eu estou utilizando 2, porque o meu buraquinho é bem pequenininho. Se o buraquinho de vocês for maior, podem utilizar a fibra inteira. Eu prefiro utilizar a fibra ou uma cor próxima que eu estou trabalhando para ficar um detalhe também bem legal. E agora aqui, aonde a gente fez aqui o acabamento, bem na bordinha, então aqui logo onde a gente começa a orelhinha, eu vou dividir aqui a minha etiquetinha ao meio, já coloquei de um lado o meu fiozinho e eu vou puxar, vou ver aqui aonde que eu quero que ele fique e vou puxar o meu fio lá para trás. E aqui, gente, vou dar uma última sugestão para vocês, caso vocês ainda queiram complementar, deixando mais ainda, né, o gatinho com cara de gatinho, apesar de que já está aparecendo, né, as orelhinhas, mas caso vocês queiram deixar um pouco mais característico, vocês podem colocar também os pedacinhos de fios passando aqui por dentro de alguma trama, podem até dar um nozinho e deixar as pontinhas aqui para fazer um bigodinho com a própria fibra que vocês estiverem trabalhando. E cesto pronto!
O de vocês também ficou incrível, né? Tô sabendo. Ele fica muito lindo mesmo, gente. E daí, para abusar da criatividade em formatos e tamanhos, fazendo maior, menor, combinar os cestos, é muito legal, gente. Fica muito incrível. E deixem aqui nos comentários aqui como ficou o cesto de vocês. Não se esqueçam de me apoiar deixando aquele like, compartilhar o vídeo com outras pessoas e se inscreverem no canal caso ainda não sejam inscritos. E é isso, gente. Obrigada por ficarem comigo. Beijos e até o próximo vídeo.